Ó, e vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Eu quero chamar aqui o irmão Ricardo para dar uma explicação aí um pouco mais detalhada sobre o mar de vidro, irmão Ricardo. É interessante, irmãos, essa questão do mar de vidro, porque nós temos aí algumas passagens que tratam disso. Em Apocalipse 4, verso 6, nós temos ali a menção: havia diante do trono um mar de vidro semelhante a cristal. Então, nós temos ali em Apocalipse 4, João subindo do segundo céu para o terceiro céu, porque no segundo céu nós temos ali em Apocalipse 1, ele foi arrebatado na região onde tem os candelabros, segundo céu, santo, lugar santo, regiões celestiais. E aí ele sobe no Apocalipse 4, chama para ele subir. E ele sobe no terceiro céu, na sala do trono, diante do trono, tem um mar de vidro. E continuando a leitura, no Apocalipse 5, diante deste cenário, nesta mesma região da sala do trono, nós temos cânticos sendo entoados ali. Nós temos a menção de um cântico novo, uma família celestial entoando esse cântico, faz menção aos 24 anciãos, faz menção aos 4 seres viventes, no qual eles cantavam: digno és de tomar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E quando nós continuamos nessa leitura de Apocalipse 5, nós temos aí um vislumbre de toda a criação, louvando ao Senhor. No verso 13, diz, falando assim: ouvi toda a criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, honra, glória e domínio para todos sempre. Dá a entender, irmãos, que neste mar de vidro estão ali os vencedores. Está escrito isso no verso 2 de Apocalipse 15, os vencedores entoando um cântico, e este cântico vai reverberar por toda a criação. Todos vão ouvir esse cântico. É como se fosse um ministério daqueles que vão entoar os cânticos, e os demais vão louvar juntamente, não vão tocar, entoar melodias ou cantar juntamente com estes que estarão no mar de vidro, mas eles vão ouvir, eles vão realmente contemplar a grandiosidade do Senhor. E não tem como não lembrar deste mar de vidro mencionado por Ezequiel. Ezequiel tem uma visão de um mar de vidro, ele chama de firmamento como um cristal brilhante e que dava muito medo. Isso está em Ezequiel 1, verso 22. E Ezequiel teve muitas experiências com relação a este mar de vidro. Tanto é que no Ezequiel capítulo 7, o Senhor fala assim para ele: chegou o fim chegou sobre os 4 cantos da terra, fazendo menção a um juízo, a um desfecho que o Senhor há de realizar, algo que ele declarou ali para Ezequiel, e isso vai apontar de forma profética para os últimos dias, porque no capítulo 8 de Ezequiel, nós temos aí uma associação bem interessante acerca de um cenário de total apostasia naquele momento, onde ele leva Ezequiel aos pavimentos do templo e ele contempla ali aberrações, sacerdotes e muitos se corrompendo com a idolatria. Nós temos ali a imagem diante da porta do norte, nós temos ali a adoração ao Tamuz e ao Deus Sol, é algo que nós já comentamos aí no episódio da imagem da besta, porque faz
uma conexão muito interessante, e o Senhor mostrando toda essa apostasia. E no capítulo 9 de Ezequiel, ele vem com um castigo, mas ele vai selar aqueles que pranteiam, ele vai selar aqueles que choram, aqueles que não pactuaram com esta apostasia. E aí o Senhor vai realizar um selamento e ele vai castigar aqueles que se corromperam. E novamente, depois desse juízo, depois desses flagelos, Ezequiel, no capítulo 10, ele tem a visão do mesmo firmamento, o mesmo mar de vidro que ele viu no rio Quebar. E faz muito sentido quando nós olhamos Apocalipse 15, onde o Senhor mostra ali no verso 1, anjos se preparando para derramar as taças, os flagelos, e depois, e a gente vai olhar em todo o contexto, que depois que o Senhor derramar todos os juízos contra o povo da besta, vai haver o quê? Cântico de vitória. E nesse cântico de vitória, a ênfase se encontra no mar de vidro. Por isso que no verso 1 nós temos a apresentação, né? O início aí, a introdução das 7 taças, e depois disso o cântico de vitória no mar de vidro. Então eu queria dar um acréscimo aí nessa questão do mar de vidro, dar uma dimensão assim, para os irmãos conseguirem visualizar onde está esse mar de vidro e aonde a gente vai encontrar isso, né, na palavra. Eu queria ler um texto aqui que está lá em Números 4, ali a partir do verso 5, que diz assim, ó: quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Estão cobrindo aqui a arca da aliança. E por cima dele lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Então, aqui uma ordenança aqui que Arão e seus filhos tinham que fazer. Então, a gente vê que o que está acontecendo ali? Então, a gente vê a Arca da Aliança, antes dela ser transportada, era coberta com esse pano azul por toda ela, né? Então, um pano todo azul era coberto na Arca. E a gente vai ver assim, o que isso quer, o que isso significa, né? Onde a gente vai ver a realidade disso? A gente vai ver que o trono, em outros textos, a gente vai ver que a Arca da Aliança é o trono de Deus, né? Então, o que a gente entende? Então, o que é o mar de vidro? O mar de vidro é esse céu azul aqui. Esse pano azul que existe nos céus, né? Chega até a arrepiar aqui. Esse pano azul que existe nos céus é esse pano azul que era ali, simbolizado ali na Arca da Aliança, né? O pano coberto, ali, cobrindo. A gente não consegue ver o trono de Deus por causa desse pano azul. Mas quando esse pano azul ele for tirado, né? Aí a gente vai ver ele como o irmão Ricardo leu ali, né? Que a gente vê a igreja, né? No fogo, nesse mar de vidro, e vê toda... deixa eu só pegar o texto aqui para pegar a palavra certinha, Apocalipse 5, capítulo 13, né? Então ouviu que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que nele é, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Então agora todos estão vendo o trono de Deus, porque esse pano azul foi retirado. A igreja lá diante do trono, purificada, né, como o pastor Klaus disse, né, santíssima, o ouro sendo purificado no fogo ali, e todas as nações aqui embaixo também vendo aquela cena ali, e está se cumprindo aqui nesse texto aqui, né. Então a gente vê aqui uma revelação assim, tremenda, que a gente consegue ter uma dimensão desse mar de vidro, né, porque até então, onde a gente encaixa esse mar de vidro? Então a gente vai ver que o mar de vidro é o firmamento, e esse pano azul sendo retirado da arca, nós veremos o trono de Deus. E a gente vai ver que nessa arca ela tinha 4 argolas, né? E onde passava as varas. Então a gente vai ver ali que quando o povo ele ia para a batalha, eles colocavam as varas e colocavam o pano azul, e aquilo ali simbolizava a presença de Deus. Então é como se o próprio rei, o pai, estivesse ali com eles na batalha. Então a gente vai ver que isso simboliza uma carruagem. Nessas rodas são a carruagem do rei. É o rei
assentado sobre a carruagem, e todos ali, nós reconhecendo ali a grandeza de Deus, as nações e toda a criação ali também contemplando a glória de Deus, né? Isso é tremendo demais, irmãos. Muito legal. Eu vi você comentando, Wagner, sobre festa de tabernáculos, apontando aí para Zacarias 14. Zacarias 14, interessante, que traz ali um contexto das nações que restam, terão que descer até Jerusalém, na verdade, subir até Jerusalém para celebrar tabernáculos ano a ano. E nós precisamos discernir aí que esta celebração, ela envolve todos. Por isso que nós temos aí a passagem de Apocalipse 7:9, onde tem uma grande multidão de povos, línguas e nações com palmas nas mãos. Palmas nas mãos vai apontar para tabernáculos. E eles estão diante do trono. Então, nós olhamos aqui já, que Apocalipse 4:6, Apocalipse 5 também, nós sabemos que o mar de vidro está diante do trono. E essa celebração dos santos com palmas nas mãos vai apontar também para um ofício sacerdotal superior e eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, apontando para a igreja, para os vencedores, apontando para os glorificados, no mar de vidro, diante do trono. E por que eu estou enfatizando isso e associando com Zacarias 14? Porque essa celebração de tabernáculos que está acontecendo no mar de vidro é uma parte, e isso vai se estender na terra. E as nações estão na terra celebrando tabernáculos também. Olhamos aqui Zacarias 14, e a constatação disso, irmãos, nós conectamos com Ezequiel 43, na consagração e inauguração do templo literal de Ezequiel. Está escrito assim, ó. Está escrito, eu vou até ler aqui, ó. Eu vi que daquele lado vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que tive junto ao rio Quebar e junto ao juízo do Senhor sobre Jerusalém. Ou seja, a visão que ele teve no capítulo 1 e a visão que ele teve no capítulo 10. E aí ele complementa, falando assim, também foi parecida com aquela que tive ao rio Quebar. Então caí sobre o chão, e a glória do Senhor passou pelo portão lá do leste e entrou no templo. Então, nessa entrada da glória do Senhor no templo, e ele tendo a mesma visão do mar de vidro, e o mar de vidro não desce, o mar de vidro continua lá no alto. Então, isso demonstra a grandeza da celebração de tabernáculos, onde estarão no mar de vidro no alto os santos glorificados, segundo a ordem de Melquisedeque, o ofício diante do Senhor com palmas nas mãos, e também vão participar as nações que restarem na terra. Então, isso é lindo demais, irmãos. E interessante também, irmão Ricardo, te interrompeu porque está dentro desse contexto, bem interessante que se a gente for ver todos os aspectos da construção deste templo, a gente não vai ver ali nenhuma parte comentando sobre o ouro, né? Não tem nada de ouro. Por quê? Porque a igreja é comparada com o ouro e a igreja estará no mar de vidro. Então, ouro, a gente viu ali os textos claramente da Nova Jerusalém, nos mostrando que o ouro e o ouro e vidro é a mesma coisa. Olha só que interessante. Então, nós estamos no mar de vidro. Por quê? Porque não existe glorificado neste templo. Este templo ali é um templo de um sacerdócio rebaixado, é um sacerdócio que vai precisar subir de ano em ano para fazer cumprir ali toda a ordenança que está sendo determinado aí nesse milênio para essas nações que restaram.
Então você vê que interessante, né? Até nisso a gente vê a comparação do mar de vidro com os glorificados. Exatamente. Então, essa grandiosidade da celebração de tabernáculos, irmãos, no que acontece no alto, lá diante do trono, envolve um grupo de pessoas, são os glorificados. E essa solenidade, ela se estende, né, também na terra, envolvendo, inclusive, aí as nações que restam. Isso é lindo demais, irmãos. É um plano perfeito. Maravilhoso.